Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jeff Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jeff. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. E a gente vai começar o nosso programa de hoje fazendo a nossa prece de abertura. Agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais. Por mais esta noite, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que seja uma oportunidade, Senhor, de reflexão para as nossas vidas e que na medida do possível a gente consiga também colocar em prática um pouquinho do que aprendemos aqui na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, semana passada a gente falou sobre causas anteriores das aflições, a gente leu 2 itens, desse capítulo, desse item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai dar continuidade a esse mesmo assunto, causas anteriores das aflições, lendo agora os itens 8 a 10, que era um item muito grande, Então a gente dividiu aí em duas vezes sem juros, para poder facilitar a nossa leitura. Então vamos lá, lendo então a partir de agora o item 8 do causas anteriores das aflições. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiadamente ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim, é aquele que, tendo cumprido mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la para não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações são às vezes expiações do passado que corrigem e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus que em sua bondade concede ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento pelo qual se passa na terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. São geralmente simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua evolução e acelerar o seu progresso. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mesmo assim, provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não tem necessidade de ser testado. Um espírito pode, portanto, ter adquirido um certo grau de evolução, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, pela qual será tanto mais recompensado se for vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta. Exemplo disso são essas pessoas de tendência naturalmente boa, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que causam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca lamentações pode sem dúvida ser uma expiação, mas há um indício de que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos só podem aspirar uma perfeita felicidade quando estiverem puros. Qualquer imperfeição os impede de entrar nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio tomado pela peste, cuja entrada no porto é impedida até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiação, apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o doente. Quanto mais grave o mal, mais enérgico deverá ser o remédio. Pode-se dizer que aquele que muito sofre tinha muito a expiar e deve se alegrar por ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os resultados com suas reclamações, sem o que teria de recomeçar. A gente até viu em leituras anteriores que o grande problema não é, lógico que errar é complicado, mas é você ter que partir de novo, refazer algo que você já fez. Como você está na escola e repetir de ano e ter que passar de novo pela mesma série, ter que, entre aspas, aprender as mesmas coisas de novo, ouvir todas aquelas coisas de novo, o que em algum momento pode ser motivo de aborrecimento, mas
é uma punição, digamos assim, pelo nosso desleixo anterior. Se você não estudou o ano inteiro, aí você vai querer passar de ano, né? Infelizmente, na vida, espiritualmente falando, não é assim que acontece. A gente sabe que aqui materialmente às vezes se dá um jeito para tudo, mas espiritualmente falando, se você não cumpriu com as suas obrigações, se você falhou, você vai ter que recomeçar em algum momento. Você vai ter que ter uma nova oportunidade, você vai ter que pedir essa oportunidade, você vai implorar por essa oportunidade. Quantas vezes nós não vemos relatos de espíritos desencarnados que passaram por situações das mais diversas possíveis, que não aproveitaram a sua vida enquanto estavam aqui na matéria e muitas vezes se arrependem profundamente de não terem aproveitado e imploram uma nova reencarnação. E a gente sabe que ultimamente, né, as oportunidades reencarnatórias elas estão cada vez mais escassas, né? Se antigamente as famílias tinham muitos filhos, ou seja, as oportunidades eram, as vagas eram maiores, hoje em dia as vagas são, então tá curta as vagas para vir para cá. Então por isso que a gente tem que aproveitar, por isso que a gente fala sempre, bate nessa tecla, de que essa é a nossa melhor encarnação, para que a gente aproveite, para que a gente não desperdice essa oportunidade. Por mais difícil que a gente tenha que enfrentar alguns obstáculos, por mais difícil que seja a vida, a gente tem que ter essa consciência, e o Espiritismo nos traz essa informação, de que em algum momento na nossa trajetória nós fizemos algo que está nos impedindo de ter uma vida mais tranquila. Então a gente precisa ter essa consciência e seguir adiante e sempre que possível, ter essa resignação, ter essa confiança em Deus. E quando não tivermos forças para enfrentar uma dificuldade, e já falei isso várias vezes, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, vamos atrás dessa ajuda. Procura uma casa espírita, procura uma pessoa de sua confiança, procura uma ajuda psicológica quando for necessário, também não é vergonha nenhuma buscar uma ajuda psicológica, porque muitas vezes a gente não consegue resolver algumas situações sozinho. Muitas vezes chegou numa situação, num nível tão hard, né, de dificuldade, que a gente não consegue sair daquela situação. E aí a gente tem que recorrer a uma ajuda profissional, aliado a uma ajuda espiritual, melhor ainda. E quantas vezes, quando a pessoa se deixa levar pela melancolia, pela tristeza, isso acaba refletindo numa doença física. E, infelizmente, quantos casos a gente não vê aí de pessoas que às vezes acabam tirando a própria vida porque não aguentam mais passar por aquele sofrimento, passar por aquela situação. E às vezes essa pessoa, sei lá, por algum motivo não foi pedir ajuda, né? Ou às vezes até pediu ajuda e não teve ali naquele momento, mas, né, enfim, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa pedir ajuda. E se você que está nos assistindo perceber alguém ao seu lado, um familiar, um amigo, seja lá quem for, e que esteja precisando, você perceber que precisa de ajuda, e às vezes essa pessoa não está indo buscar essa ajuda, sabe? Tenta conversar com essa pessoa, tenta mostrar a ela um caminho de luz, um caminho de paz, sabe? Reze por essa pessoa, coloque essa pessoa numa roda de orações, para que aos poucos ela vá recebendo, né, essas boas energias, esses incentivos do plano espiritual superior, porque toda ajuda é bem-vinda nesse caso. Então, às vezes, se nós nesse momento não estamos passando por um momento difícil, mas percebemos alguém no momento difícil, sabe, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E às vezes, quando a gente faz uma oração e pede ajuda a Deus, e essa ajuda vem das formas mais diversas possíveis, às vezes através de um amigo, é porque aquele amigo, aquela pessoa está sendo um instrumento da paz de Deus. E por que não nós, se possível, sermos um instrumento da paz de Deus, se estiver ao nosso alcance? Para aliviar os sofrimentos daqueles que, por algum motivo, né, fizeram alguma coisa que não foi tão legal, e agora precisam passar por aquilo, precisam enfrentar aquela dificuldade, mas para passar por uma dificuldade é preciso força, coragem, é preciso uma série de coisas, porque sozinho às vezes realmente a gente não dá conta. Então essas foram as reflexões da noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos a leitura das vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares.
pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal.